Vamos seguir aqui com Bom Dia Amazônia, agora para falar da redução do imposto de importação para bicicletas, que entra em vigor a partir do dia 1º de março. Essa redução foi mal recebida por setores ligados aos fabricantes nacionais. No Congresso Nacional, a bancada do Amazonas promete reagir contra a medida por entender que a Zona Franca vai ser prejudicada. A redução da alíquota facilita a entrada de bicicletas produzidas em outros países no Brasil, concorrendo com o produto nacional. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, a tarifa de importação vai cair dos atuais 35% para 30% em 1º de março. No começo de julho, haverá uma nova redução, de 30% para 25%, e mais uma em 1º de dezembro, quando o percentual cai para 20%. A medida foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro numa rede social, mas a bancada do Amazonas no Congresso reagiu mal, pelo fato de a Zona Franca de Manaus concentrar a produção nacional de bicicletas. Nós já reunimos a bancada virtualmente, vamos apresentar um projeto de decreto legislativo. O senador Omar encaminhou uma carta ao ministro Paulo Guedes, eu irei ao ministro Paulo Guedes semana que vem, porque nós precisamos agir duramente para proteger a nossa Zona Franca de Manaus, porque isso significa proteger os empregos dos amazonenses. Junto com a bancada, nós já estamos trabalhando na elaboração de um projeto, de um decreto legislativo, que visa sustar esta resolução que baixa o imposto de importação, destruindo empregos não só nas fábricas de bicicleta na Zona Franca, mas também em todo o resto do Brasil, porque nós passaremos a ser invadidos por bicicletas produzidas na China. A Abraciclo, entidade que representa fabricantes de bicicletas, também avalia que a redução das alíquotas vai abrir mais espaço para os concorrentes, especialmente da China. 75% da produção global do segmento de bicicletas está na Ásia, particularmente na China. Então, gradualmente, o que estará acontecendo é um investimento para fortalecer a indústria chinesa manufaturada entrando no Brasil, ao invés do foco no contínuo desenvolvimento da base de empregos ligados ao setor de bicicletas aqui no Brasil. Para a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a medida pode enfraquecer a cadeia produtiva que envolve o produto na Zona Franca de Manaus. Nós temos um processo extremamente verticalizado no polo industrial de Manaus, com a produção de diversos itens locais, como o quadro, o garfo, o pneu, os aros das bicicletas e afins. Trata-se de um segmento já consolidado no nosso modelo e que apresenta relevante possibilidade de expansão em meio às novas tendências de mercado e que nós sempre fomos competitivos. Essa, no meu entendimento, é uma medida que finda por beneficiar única e exclusivamente os importadores de produtos acabados. A gente segue falando sobre isso, agora no que diz respeito ao risco de desemprego. Quem conversa com a gente ao vivo via internet é o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o Wilson Périco. Presidente, desde já, muito obrigado por atender a nossa equipe logo cedo. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer falar, mas infelizmente mais uma notícia ruim, né, para o nosso estado. Nós temos uma demanda grande do país, a questão da pandemia, não se nega isso. Agora, nós temos uma demanda que não é menos importante, que é a questão dos empregos no nosso país. E essa medida que o governo federal acaba de editar, ela vai na contramão dessa nossa necessidade. Nós temos grandes conglomerados multinacionais instalados no país e, ao você viabilizar a importação, esses conglomerados que hoje vivem toda a dificuldade que o país oferece com relação da carga tributária, com relação da legislação trabalhista, com a pouca infraestrutura que o nosso país tem em logística, como vocês mostraram no bloco anterior, com relação à BR-319, a energia, voz e dados. Essas empresas, muito facilmente,
migrariam as suas produções locais hoje, que estão no território nacional, gerando emprego para brasileiros, e passariam a atender o mercado brasileiro de outros países, como a China, como citou o Ciro Gazola, gerando empregos lá. É um risco muito grande, é uma sinalização muito ruim que o governo federal dá a possíveis novos investidores que deveriam vir para cá para poder ser competitivos no mercado nacional, que é um mercado de representatividade muito grande no cenário mundial. Mas a hora que ele vê medidas como essa, do governo baixando o imposto de importação, esse investidor que poderia vir para cá e gerar emprego aqui, ele vai parar para pensar e aguardar mais um pouco, porque pensa e sente que o governo vai viabilizar que ele exporte os seus produtos produzidos ou na Ásia, ou no México, ou qualquer outro país, para o mercado brasileiro. Então, não vemos como inteligente essa medida. Eu sei que existe um anseio muito grande no Ministério da Economia, principalmente o ministro Paulo Guedes, de colocar o Brasil no cenário mundial de competitividade, mas para isso nós temos que resolver essas nossas questões internas primeiro, fazer a lição de casa primeiro, resolver a questão do custo Brasil, em cima daquilo que eu citei, para depois sim nós pensarmos em abrir as nossas fronteiras tributárias, as barreiras tributárias, e competirmos no mercado global. Nós não estamos nessa condição ainda. Agora, presidente, dada essa situação, a gente consegue falar em demissão em massa, a gente consegue prever um número de pessoas que correm o risco de perder o emprego por conta desse anúncio? Larissa, o polo de bicicletas, ele gera em torno de 14 mil empregos diretos e indiretos. Como bem disse o Antônio Silva também, é um polo bastante verticalizado, como todo o segmento de duas rodas, é um polo bastante verticalizado, conta com um dos seus insumos, que é o pneu, que gera emprego, inclusive no interior, que pega a balata para fazer o pneu aqui, numa fábrica aqui em Manaus, e fornecer para motocicleta e também para as bicicletas. O risco é muito grande. Desse esvaziamento e de impacto a essa cadeia de produção, consequentemente aos empregos, sim. O Cian, ele consegue sugerir, de repente, alguma alternativa em contrapartida para essa medida, deixar do jeito que está, do jeito que funciona hoje, antes do anúncio do dia 1º de março, seria o bastante para atender a necessidade, para que a gente não corra esse risco de desemprego? Porque a gente está falando de mais de 14 mil pessoas, que você falou, direta e indiretamente ligadas a esse setor. E a gente já passa por um momento economicamente muito delicado, independentemente de zona franca ou não. O estado do Amazonas, em particular, de todo o país, passa por um momento muito delicado por conta da pandemia, quando a gente já viu várias pessoas perderem o emprego por conta das medidas de restrição, os empresários tiveram que se reinventar e, mesmo sem querer, muitos tiveram que reduzir o quadro de funcionários. E aí, essa medida pode, de repente, aumentar ainda mais a taxa de desemprego aqui do Amazonas. O que pode ser feito para evitar isso? Na verdade, nós estamos falando do Brasil, né, Larissa? Nós defendemos, porque é um grande polo aqui na Zona Franca de Manaus, duas rodas, as bicicletas, mas isso é uma mensagem muito ruim e traz riscos para a indústria do Brasil. Enquanto países de primeiro mundo, como a Alemanha, como os Estados Unidos, se fecham, buscando gerar emprego, preservar a atividade nos seus territórios, para gerar emprego para o seu povo, o Brasil vai no sentido contrário. Fala de abrir o seu mercado, dar oportunidade para esses países exportarem para cá, esquecendo da demanda, da necessidade do seu povo. Nós não temos outra solução que não preservar o status quo, ou seja, a situação que nós temos hoje. E mais, nós temos que trabalhar, sim, junto ao governo federal para resolver as deficiências que nós temos, que eu citei.
Então, a questão do custo Brasil. Nós vemos aí circulando discussões sobre a reforma tributária, mas nenhuma dessas reformas propostas traz redução da carga tributária. Elas trazem uma simplificação. Então, nós precisamos numa reforma tributária que traga uma redução, sim, desse peso em cima das costas da população, em cima das costas da classe produtora. Nós precisamos resolver as questões de infraestrutura, logística, principalmente, no nosso caso, a questão da BR-319, mas a questão portuária também. Ao invés de nós atualizarmos, modernizarmos os portos do nosso país, lá atrás, nós vamos fazer um porto em Mariel. Então, a questão da energia elétrica é outro gargalo, a questão da comunicação. Então, se nós queremos, sim, alavancar o país para que ele seja competitivo, nós temos que fazer essa lição de casa. Muita gente fala, mas nós somos muito fortes no agronegócio. Mas, da mesma forma, nós exportamos somente o insumo primário, nós exportamos os grãos. Nós não temos competitividade para exportar os derivados desse grão. Nós exportamos o óleo de soja, o óleo do milho, o leite da soja, por exemplo. Então, não é uma questão da indústria de bens de consumo, que é a que nós representamos. É uma questão da atividade industrial do país que precisa ser resolvida. E esse não é caminho. Você abrir a importação, você cria ainda mais dificuldades para quem está aqui e afugenta novos investimentos, além de poder perder, como certamente acontece, a Ford foi um exemplo, ou perder os empregos que nós geramos para o nosso povo. Presidente, muito obrigada novamente pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia. Desde já, um bom fim de semana. Larissa, muito obrigado.